Vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Daniel. No capítulo 1, no versículo 8 e 9, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, ele fala assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. No versículo 9 fala: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A palavra resiliente, a resiliência, nós encontramos ela em diversas partes do saber. E na física, ela vai falar que certos materiais, eles passam por um processo, de pressão. E essas pressões que esses materiais eles sofrem, eles terminam que ele passa por um estágio de deformação e ele consegue voltar ao seu estágio inicial, sem sofrer dano algum. E isso é incrível porque em diversas áreas que eu fui me aprofundar para saber a respeito da resiliência, encontrei também que na psicologia também ela é tratada da mesma forma. Só que ao invés de ser materiais, ele é aplicado ao indivíduo, O indivíduo que ele tem resiliência, esse indivíduo ele tem capacidade de passar por diversas situações de adversidade e evoluir positivamente dentro do processo, dentro da adversidade, ele consegue evoluir. E muitas das vezes, esses indivíduos, nós, seres humanos, ao passar por uma situação de pressão, ainda conseguimos sair do momento de pressão com mais força, com mais energia. E no livro de Daniel, a qual nós acabamos de ler, vai relatar a história de Daniel. E nós encontramos que na Bíblia Sagrada existem vários personagens que também ele vai tratar de personagens que foram resilientes na palavra do Senhor. E um deles é Daniel. E Daniel, ele foi exatamente arrancado da sua casa, ele foi arrancado do seu meio familiar. Então, para ele não foi uma situação fácil, porque ele foi levado em cativeiro para a Babilônia, que o rei Nabucodonosor mandou um decreto que fosse pegar todos os jovens que fosse da linhagem real, que fossem formosos, que tivesse uma sabedoria, uma inteligência. Então, pegassem esses jovens para levar para o palácio, para que eles fossem servir de auxílio para o rei. Eles iam passar por um estágio. Mas para Daniel não foi fácil essa situação, porque ele estava enfrentando um processo que tirou Daniel da zona de conforto. E muitas das vezes nós somos assim, alguma coisa chega de surpresa na nossa vida e nos tira dessa zona de conforto, assim como aconteceu na vida de Daniel. Então, Daniel, ele foi tirado da sua casa, ele foi tirado do seu meio familiar. Para ele não foi fácil. Naquele momento, com certeza, ele poderia ter enfrentado uma situação de depressão, por estar perdendo a família, por estar perdendo o seu lar, por estar indo para uma terra estranha, a qual ele não conhecia. Ele sabia que aqueles povos eram povos inimigos, povos que não adoravam a Deus, povos que serviam a outros deuses. E para ele era uma situação de desconforto. E muitas das vezes nós passamos por esse processo. E o que eu aprendi através da palavra do Senhor é que, assim como Daniel, nessa passagem que ele fala que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Então ele decidiu não se contaminar com o processo. Então nós, como resilientes, conseguimos sim não se contaminar pelos processos. Os processos, ele acontece na nossa vida para um amadurecimento. O processo, ele acontece na nossa vida para que a gente venha a amadurecer em sabedoria, amadurecer em conhecimento, para que a gente possa alcançar os objetivos. E Daniel, ele era um rapaz, ele centrado.
ele era centrado na palavra de Deus, ele era centrado na sua cultura, né? Então, ele vinha ali de um berço, né, que era envolvido com a palavra de Deus, era envolvido, né? Ele sabia das suas crenças e em nenhum momento ele deixou que aquilo ali, aquela transição para outro lugar causasse a ele dano algum. Então Daniel, nesse momento, ele decide: eu não vou me contaminar. Então os processos, ele vem nas nossas vidas. As crises, elas acontecem nas nossas vidas. Não é fácil passar por um processo de crise. Mas quando nós centramos o nosso alvo e sabemos que se nós servimos a Deus, se nós cremos em Deus, então nossa perspectiva tem que estar firmada nos pés do Senhor e saber que eu vou passar por aquele processo, mas aquele processo ele não vai me matar. Aquele processo ele não vai me arrancar da minha zona de conforto. Pode até ser que o processo, a adversidade te tire da zona de conforto, mas dentro desse processo você não pode deixar que ele seja maior do que Deus ele concedeu na sua vida. Glória a Deus. E o que me chama a atenção, que diante desses processos, né, você pode até passar pelo processo, mas não pode deixar que o processo, ele contamine a sua vida, né? Então o processo, ele chega nas nossas vidas como uma prova para que Deus, ele possa nos elevar. E o segundo ponto que eu quero adentrar aqui na palavra é que logo após no versículo 9, a palavra vai dizer que Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Então Deus deu graça e misericórdia por uma atitude que Daniel ele tomou. Então ele decidiu não se contaminar pelo processo. Então ele decidiu: eu posso até ser levado em cativeiro para a Babilônia, mas eu não vou deixar as minhas crenças, eu não vou abandonar o meu Deus, eu vou continuar firme no meu foco, e eu vou passar por aquilo ali, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele sabia com certeza que Daniel ia chegar lá na Babilônia. Ele sabia que Daniel teria que passar por esse estágio, mas só que ele decidiu, a decisão foi dele: eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar os meus objetivos, eu não vou abandonar a minha meta. Então Daniel, naquele momento, ele se coloca e mantém um foco nos objetivos. Aí chega o chefe dos eunucos e diz assim para Daniel: Daniel, você vai ter que se alimentar dos manjares do rei, porque senão você vai passar fome. Mas Daniel, ele cria uma estratégia diante do processo. Então, diante do processo, não é para você ficar parado, é para você criar estratégias. Porque quando você determina, quando você escreve: não, eu vou passar por aqui, mas eu vou fazer isso, eu vou criar objetivo A, eu vou criar objetivo B, eu vou criar objetivo C, e eu vou conseguir enfrentar. Se não for por essa porta vai ter que abrir. Se não for por essa porta vai ter que abrir. Por quê? Porque Deus já me deu graça, Deus já me deu misericórdia, Deus já me deu esperança, Deus já me deu a vitória que eu preciso para enfrentar essa situação, esse problema. Às vezes é uma falta de emprego, às vezes é um ente querido que morre e a gente sente aquela perda. Às vezes é um projeto que se foi planejado e no final não deu certo, mas com aquele que se torna resiliente, o cristão resiliente, ele sabe que ele tem a promessa firmada no Senhor e a fortaleza vem do Senhor, e ele sabe que ele vai conseguir passar por aquilo dali. Por quê? Porque ele se torna resistente. E Daniel, ele cria essa estratégia e ele diz: ora, vamos fazer o seguinte, eu dou 10 dias, me dá 10 dias. Eu vou passar 10 dias aqui só me alimentando de legumes e água. Se durante esses 10 dias eu não conseguir obter um êxito, você pode fazer o que quiser de mim, mas vamos fazer esse trato. Então naquela hora ele está criando estratégias para que ele possa passar por aquilo dali. Então não podemos deixar que a adversidade ela venha tomar conta das nossas vidas, nos contaminar. Às vezes é uma palavra que foi maldita ali, né, para te tirar você do foco, mas você tem que estar centrado no Senhor e saber que Deus determinou na sua vida,
Deus já traçou para vocês promessas. Então Deus, Ele vai cumprir, porque você foi chamado por Deus, você foi escolhido, e é Deus que incapacita você, é Deus que te fortalece, é Deus que te dá resistência para você enfrentar os dias maus. E eu acho incrível, porque Daniel, ele persiste, né? É um rapaz persistente. Ele começa a criar as estratégias, e diante dessas estratégias, ele vai observando que aquilo ali é o que vai determinar o futuro dele. E ele sabe, porque ele é centrado em Deus. E como Deus já tinha dado a ele graça e sabedoria, ele sabia que aquilo ali ia ser nada. Nada do que te falam, nada daquilo que as pessoas falam, ou que você ouve, ou aquele processo difícil, nada vai te tirar do foco, dos objetivos que Deus, Ele tem traçado na sua vida. Mas você precisa criar esses objetivos. Glória a Deus. E observo, quando nós definimos nossas metas, nós temos que crer, acreditar na palavra do Senhor. Lá em Hebreus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. E por fim, alcançará testemunhos. Então você vai testemunhar, porque Deus, Ele vai fazer na tua vida. Porque você tem sonho, você tem projetos, você é resistente, você é um resiliente, porque você não perdeu o foco, porque você manteve o foco nos objetivos. Glória a Deus. E eu entro aqui, que Daniel, ele passa por 3 anos de estágio. Então ele passa por um tempo de aprendizado. Imagine você levado como escravo para uma terra distante, uma terra que você não conhece, para os povos inimigos que adoram outros deuses, que têm outra cultura, longe do seio familiar, longe dos amigos, longe de todos. E você tem que viver com aquilo ali todos os dias da sua vida, e saber que poderia estar destruído, tudo destruído na sua vida. Ele poderia ter isso na sua mente, mas não. Ele resiste aos pensamentos negativos, ele resiste às pressões, ele resiste, ele se torna resiliente, porque ele sabe onde estão seus objetivos, onde estão suas metas. Glória a Deus. E o terceiro tópico que eu entro aqui, que ele encara os processos como uma questão de oportunidade. Glória a Deus. Então ele encara os processos como uma questão de oportunidade. Quando você vai aprofundar na palavra, você percebe que o rei, ele teve um sonho. Daniel já tinha passado pelo estágio de 3 anos para se tornar um sábio auxiliar do rei. Então ele já era um homem preparado para o serviço do rei. E o rei teve um sonho e manda chamar todos os magos e feiticeiros dentro do reino. Só que o rei, ele não conta o segredo do sonho. O rei não revela o sonho. E diz: se você realmente sabe, revele o sonho, o meu sonho. E os magos não tem como revelar, porque só quem é onisciente é Deus. Só quem revela sonhos é Deus. Só quem sabe de todas as coisas é Deus. Não é ser humano, não é ninguém. Ninguém sabe de nada, só Deus que sabe dos teus projetos, só Deus que sabe de todas as coisas. E Deus, ele prepara a terra. E de repente, o rei zangado manda matar todos os sábios de dentro do reino. E quando o rei dá o decreto, os chefes, eu observo que eu fico imaginando, pensando na história, que houve um alvoroço dentro do palácio, e o rei mandou matar todos os sábios, e aquilo ali chegou ao ouvido de Daniel. E você acha que Daniel ficou desesperado? Você acha que Daniel se desesperou? Não. Sabe o que ele faz? Ele encara o processo como uma questão de oportunidade. Então ele poderia ficar desesperado, pensar: eu vou morrer agora, está tudo acabado, perdi minha família, perdi minha casa,
perdi meus amigos, perdi minha vida. Ele poderia ter entrado numa depressão profunda, achado que tudo tinha acabado na vida dele, mas não, ele decide encarar os processos, enfrentar os processos como uma questão de oportunidade. Glória a Deus. E Deus, Ele trabalha assim. A gente pensa que Deus, Ele não está trabalhando, mas Deus só está procurando uma ação sua. Onde é que você está o seu foco? Onde estão os seus objetivos? Onde é que você está traçando as suas metas? O que você tem procurado? Glória a Deus. E Daniel diz, espera aí, vai lá no rei, fala com o rei, que me dá um tempo, porque eu vou revelar o sonho. Glória a Deus. Então ele cria uma oportunidade diante dos processos. Então diante do processo que ele está enfrentando, ele cria uma oportunidade. Então você vai ficar chorando dentro da crise? Você vai ficar se lamentando? Ou você vai criar lenços para essas pessoas que estão chorando dentro da crise? Glória a Deus. Deus, Ele te escolheu. Jesus, Ele te capacita todos os dias. A sabedoria Ele já te deu. Ele já te deu misericórdia. Ele já te deu graça. Foca, foca. Porque você vai alcançar as metas. Porque você é vitorioso. Resistir os dias maus, resistir às tentações, resistir às palavras negativas, aos pensamentos que só te colocam para baixo, porque Deus, Ele te escolheu para ser vencedor. E Daniel, sabe o que ele faz? Ele cria outra estratégia. É o que eu falei, dentro de uma oportunidade você cria estratégias, dentro de uma oportunidade. Então a situação ali era para a morte de Daniel, então era para a morte, mas só que Daniel, ele cria da oportunidade da morte a vida, porque ele encara aquilo ali não vai ser um problema para mim, eu vou enfrentar, porque eu vou resistir, porque eu tenho Deus, Deus é a minha esperança. E ele reúne todos os seus amigos. E ele vai lá, diante dos seus amigos. Ele chega lá e fala com eles, com todos os seus amigos que servem a Deus. Ananias, Misael, Azarias. Vamos orar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos lá buscar a Deus. Porque Deus, Ele pode ouvir o nosso clamor. Essa é a fase final, querido. Você já projetou, você já lançou as metas, você está dentro da crise, já apresentou para Deus, você já traçou os seus objetivos. Então é a hora de você entregar nas mãos do Senhor e declarar para Deus: Deus, agora está nas tuas mãos, agora o Senhor age, porque eu resisti, agora é a tua vez de entrar. E Deus, Ele entra num processo, e diante daquele processo, Deus, Ele se levanta do trono e derrama a sua graça diante de Daniel e revela o sonho a Daniel. E quando é no outro dia, Daniel chega lá diante do rei e diz: agora eu posso interpretar. Daniel não sabia de nada, o rei não tinha contado o sonho, mas ele revela, sabe por quê? Porque quem revela todas as coisas é Deus. Glória a Deus. Então não há nada impossível para o meu Deus. Foca nos teus objetivos, seja determinado, porque você alcançará a vitória do Senhor. Mantenha o foco, não perca as esperanças. A sabedoria quem dá é Deus, mas a oportunidade somos nós que criamos. Então você pode, você é um escolhido de Deus, você é um resiliente, você tem força, você tem coragem. Então encare esse processo como uma oportunidade. Crie estratégias, persista, não desista nas realizações, atinja as metas e você alcançará objetivos. Então você pode passar pelo processo, mas não deixe que esse processo ele contamine a sua vida. Então o processo ele não mata, ele amadurece, e a resistência é o processo final para que você possa alcançar a vitória do Senhor. Você é forte, você é valente e Deus te escolheu.
Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia.